Olá, sou Fernanda Farias, sou professora de Estética e História da Arte e hoje a gente vai entrar no nosso módulo 11 e vamos falar de Belle Époque. Vem comigo! Vamos lá? Esse período foi um período muito especial e muito bacana, mas também cheio de novidades, né? Recheado de novidades. E é muito bacana falar desse período que influenciou muito os outros períodos, né? E os outros movimentos artísticos. Então vamos conhecer um pouquinho do que foi a Belle Époque, né? Então vamos lá. Belle Époque, né? Vem do francês, na verdade, nada mais é do que bela época, né? E ele foi um período de grande otimismo e de grande paz, né? A gente estava vindo ali depois de alguns movimentos de arte que aconteceram, algumas coisas, né? Guerras, etc e tal. Mas esse período também teve algumas coisinhas, né? Que aconteceram e a gente vai descobrir aqui nesse módulo. Eu vou contar para vocês. Então, foi um período basicamente de grande otimismo, como eu falei, de otimismo e de paz, desfrutando das potências ocidentais, sobretudo as europeias, né? E aí eclodiu, como eu falei, a Primeira Guerra Mundial, né? Que foi ali em 1914 a 1918. E foi o resultado dos atritos permanentes provocados pelo imperialismo, né? Entre as grandes potências europeias. Esse foi um período marcado pela euforia, né, pelo progresso técnico-científico, né, ou seja, foi uma época que eles chamaram, que muitos historiadores chamam de época áurea, né, realmente foi uma época de muitos acontecimentos e também de muitos crescimentos, logicamente, né, tanto na parte da história da arte, tanto na parte artística, né, quanto também da mesma forma na parte literária, né, na parte de descobertas, essa parte científico também tecnológica, com muita força também veio aí, porque a gente teve realmente muitos avanços que aconteceram nesse período, a gente vai conhecer um pouquinho aqui, tá? E aí o que aconteceu? Graças a esses avanços, né, a vida se tornou um pouco mais fácil, ela se tornou um pouco mais tranquila, mais prática, né? Mas também tiveram algumas coisinhas ali que justamente por conta dessa praticidade acabaram acontecendo, tá certo? Mas no geral foi um período rico de acontecimentos, de descobertas e de avanços, tá certo? Justamente por conta dessa parte tecnológica mesmo que se desenvolveu com muita força nesse período, tá? Então, segura aí. Na verdade, quando a gente fala de Belle Époque, eu tô falando aqui de forma separada, mas a gente vai entender, quando eu começar a explicar um pouquinho para vocês e a gente falar um pouquinho do que aconteceu e de algumas obras, né, que fazem parte desse período, a gente vai ver que dentro dele, né, estão misturados ali, né, os movimentos de arte do impressionismo, que a gente já estudou, ou seja, os movimentos, eles são transitórios, eles se misturam, como a gente sempre disse, né? Não, a gente não dorme e acorda de outro jeito. Realmente acontece uma mistura mesmo durante esses períodos, tá certo? E a Belle Époque, ela de certa forma engloba um pouquinho do que aconteceu antes, né? E vai englobar um pouquinho do que acontece depois também. Principalmente quando a gente vai para a parte mais moderna da arte, né? Então, nesse período de Belle Époque, tiveram muitos acontecimentos e muitas revelações artísticas que inspiraram, né, realmente essa coisa da época moderna, que para alguns historiadores a Belle Époque já faz parte dessa época moderna, né? Para outros, ela inspirou a nova modernidade, né? Ela inspirou realmente essa parte da época moderna mesmo. Como eu falei para vocês, o ideal é que quando a gente estuda, né, a gente possa ler e pesquisar diversos tipos de bibliografias, né? Porque logicamente que um historiador, por mais que ele se baseie em fatos, ele tem a opinião própria, ele acaba levando um pouco para o livro, né? Um pouco do que ele acredita,
tá certo? Então é sempre bom a gente ler um pouco de tudo e tentar entender um pouquinho os períodos ali como aconteceram. Mas no geral, o que é importantíssimo a gente entender? Que tudo não passa de transições, então as coisas realmente se misturam, tá? Então não tem aquela coisa como eu sempre falo, a partir daqui era esse tipo de arte, aí amanhã, né, já vai ser outro completamente diferente. Não, na verdade, são transições e são aprimoramentos, são mudanças, são inspirações, né? Ou são exatamente oposições. Às vezes a arte, como a gente está vendo já, ela vem como oposição ao que estava acontecendo, né? No caso da Belle Époque, ela junta um pouco de tudo, ela junta um pouco do antes, ela junta um pouco do depois, e foi um período muito forte, de muitas mudanças, tá? Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho. Aqui, na verdade, eu falo um pouquinho da história, de como tudo aconteceu, tá certo? Né? Só para que vocês possam entender o contexto, ou seja, entender o ambiente que a gente está vivendo nesse período de Belle Époque, tá bom? Então, o que acontece? A gente entende que teve essa corrida toda, né, justamente da segunda revolução industrial, tá? Teve todo esse crescimento do progresso científico, do progresso tecnológico, das máquinas, das indústrias, das fábricas. E aí, o que acontece? As pessoas vêm de onde? Elas vêm do campo, né? E elas vêm com muita força para dentro da cidade, elas vêm com muita força para a área urbana, justamente porque essa área urbana tem essa necessidade de pessoas para trabalhar dentro das fábricas, né? E também, além delas virem em busca desses empregos, né, desse trabalho, elas também vêm em busca dessas novas tecnologias que lá no campo elas não têm tanto acesso como nas grandes cidades, logicamente. Aí o que acontece? Lota, né? As cidades acabam lotando e, de certa forma, por um lado, logicamente, que tiveram alguns acontecimentos por conta dessa lotação, mas, por outro lado, também foi bom, né? Porque as pessoas precisavam ter o que fazer. Então, de certa forma, a cultura ela se desenvolveu muito nesse período, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, porque a gente precisava inventar coisas para essa gente toda aproveitar. Foi uma época em que o lazer e o divertimento foi muito importante, né? Então a gente vai ver um pouquinho também lá para frente, um pouquinho disso também. Então precisavam ter, tiveram muitas evoluções nesse quesito da parte cultural, né? Nessa bela época, nessa bela época. Aqui tiveram algumas, logicamente que a França foi o centro, né, de todo esse crescimento cultural, né, de desenvolvimento cultural mesmo, de aprimoramento cultural, e ela influenciou, logicamente, toda a Europa, mas ela ainda é considerada, ela era na época e continua, né, sendo considerada realmente como o centro principal desse desenvolvimento cultural dentro da Europa, né. E aí tiveram muitas coisas, logicamente, que a França desenvolveu, como, por exemplo, as políticas de saneamento público, né, e de urbanização, né, que renovaram Paris, né, então, assim, a questão dos médicos, a higiene foi totalmente transformada. A gente vai ver um pouquinho sobre o Louis Pasteur, que vocês já devem ter escutado esse nome, então foi uma das pessoas muito importantes nesse momento, o grande médico, né, Louis Pasteur. E aí foram algumas dessas coisas que iniciaram realmente na França e depois foram sendo levadas para as outras partes da Europa, né? Os cabarés, como o Moulin Rouge, porque quando a gente fala de divertimento, as pessoas acabaram realmente vindo para dentro das cidades e os cabarés acabaram se desenvolvendo, né? Mas eles não se desenvolviam apenas como uma parte vulgar, vamos dizer assim, ou suja da cidade, como existe também essa impressão, mas como um local rico de espetáculo, né? De danças, de mulheres bonitas, ou seja, a beleza, só beber um golinho d'água. A beleza nesse momento, né? A beleza das mulheres, da dança, da música, do divertimento, e aí, logicamente, bebidas, né? Enfim, o cigarro era muito forte e por aí vai. A Torre Eiffel, né? E lembra que a gente falou no módulo passado e eu disse, segura a Torre Eiffel porque ela vai lá para a Belle Époque, justamente por conta dessa transição, né? O Cassino de Paris, o metrô de Paris e aí vai, porque a gente teve também uma influência muito grande do Art Nouveau, né? A gente vai conhecer
um pouquinho sobre também esse movimento artístico, tá? Enfim, e aqui eu falo um pouquinho, né, de outras coisas também que a França desenvolveu, como o Michelin, né, dos pneus, tá certo? Que a gente escuta por aí o tempo todo, e por aí vai, né? Teve a questão de muitos desenvolvimentos, o Peugeot, né, enfim. E aí eu trouxe aqui, eu não vou ler tudo aqui, porque é mais uma parte de história, e eu trouxe as imagens, então acho que fica mais fácil para a gente falar vendo as imagens. Então teve a invenção do telégrafo, né, e do telefone, então foi exatamente nesse período, tá certo? Durante a Belle Époque, ou seja, a comunicação, as pessoas precisavam se comunicar, as empresas precisavam se comunicar. A tecnologia realmente estava avançando, né? Assim, rapidamente, numa corrida frenética, né? A gente teve a invenção do avião, temos aí o nosso 14 bis, que aí a gente reconhece, né, que é brasileiro, vamos dizer assim, mas que foi inventado lá nesse período, tá? Então é importante, né, realmente uma importante invenção e uma mudança, né, drástica em muitos conceitos e preconceitos que existiam nesse momento, né? Então temos aí o nosso maravilhoso 14 bis com o nosso Santos Dumont, também criador do relógio, né, do relógio de pulso, tá certo? Falando aqui, já dando uma dica aqui em relação à indumentária, né, e a parte mais tecnológica portátil, como a gente chama. Então, foi o nosso grande inventor do relógio de pulso, justamente porque ele precisava ter praticidade, né, para poder olhar as horas naquele momento ali que ele estivesse pilotando e outras coisas mais, né? E aí nós temos também a invenção da lâmpada elétrica. Então, temos aqui o nosso maravilhoso Thomas Edison, né, grande criador e inventor da lâmpada elétrica, depois de muitos estudos e de muitos esboços. Temos aqui também a invenção do automóvel moderno, né? Então a gente tem a Peugeot, a gente tem, enfim, tem várias coisas surgindo nesse momento que facilitam a vida das pessoas, né? Principalmente dentro das cidades. Então vamos lá. E aí a gente tem, né, uma das coisas que foi muito importante, como eu dei até um spoilerzinho no começo, a questão da higiene, a questão que a gente sabe que já vem lá de trás, né? A gente já falou sobre isso lá do Egito, depois da Grécia, essa preocupação com a higiene, com escovar o dente, com os hidratantes, né? Com essa parte mais dermatológica. Mas aqui precisava desse avanço, mas de forma mais severa, porque com o avanço das pessoas que vieram para a cidade, com a quantidade de pessoas que vieram para a cidade, a gente sabe que essa parte de saneamento básico não era, né, tão desenvolvido ainda. Então, muitas doenças surgiram, né? Então, assim, existia né, alguns historiadores comentam que existia uma lenda de que você não poderia tomar banho todos os dias, né? Às vezes os meus alunos perguntam assim, então é por isso que o francês não tomou banho todo dia, né? Enfim, não é bem assim também, é uma brincadeira de preconceito que existe, mas realmente eles não tomam banho todos os dias da forma que a gente toma, né? Aqui no Brasil, lavando cabelo e tudo mais, com banho completo todo dia, às vezes mais de uma vez por dia. Mas eles tomam banho também, né? Mas enfim, voltando aqui, eles não tomavam banho todos os dias porque eles acreditavam que o corpo precisaria de uma camada de sujeira, vamos dizer assim, que seria uma camada protetora, né? E aí, logicamente, vem o nosso incrível Louis Pasteur, né? Um médico importantíssimo nesse período que diz, não é bem assim. Na verdade, isso faz mal, né? Você ter camadas de sujeira no seu corpo te fazem mal, ao invés de fazer bem. Né? Então vamos tomar banho todo dia, vamos aqui inventar alguns produtos que ajudem nessa higiene pessoal, né? Então foi nesse momento que deu o boom nessa parte da biologia ligada ao cosmético mesmo, tá? E logicamente essa parte da medicina também, tá? Relacionada realmente à higiene foi muito forte. Por conta de tanta festa, né, de tantos cabarés, ou seja, de tanta coisa que acontecia nesse momento, tiveram muitas doenças,
também sexualmente transmissíveis, e, ou seja, realmente precisava de um cuidado muito maior com a saúde e com a higiene, né? Enfim, aí eu conto aqui um pouquinho. Ele também, né, foi o grande criador da vacina antirrábica, né? Porque também tinham muitos ratos por conta da sujeira mesmo dentro das cidades, então tinha muitos ratos, cachorros de rua, enfim, animais mesmo, e a raiva, né, ela acabava se espalhando com muita facilidade, enfim, entre outras doenças mais. Então, ele criou várias vacinas, né, dentre elas a antirrábica, tá? Enfim, eu conto aqui um pouquinho da história, depois vocês leem com mais calma. Então, a Belle Époque, né, ela trouxe muito desenvolvimento, como a gente está vendo, marcou uma fase de grandes conquistas no mundo, tá? E aí, como eu falei um pouquinho, né, tiveram também algumas coisas não tão positivas nesse momento, né? Que foi justamente a questão da disputa pelas nações, né? Enfim. E a exploração do trabalho, né, do trabalhador, com esse grande acúmulo de fábricas, né, a abertura de muitas e muitas fábricas, e eles precisavam de pessoas para trabalhar nessas fábricas, e aí o que acontece? Nem sempre eles pagavam, né, geralmente não, na verdade, eles geralmente não pagavam como se devia, não tinha o direito dos trabalhadores, não tinha toda essa parte de sindicatos, né, de regras trabalhistas, não tinha nada disso, e muitas vezes até as pessoas ficavam 18 horas, 20 horas às vezes, sabe? Trabalhando direto, né? Então era bem desregulado, né? E eles acabavam aproveitando de certa forma, porque não tinham tantas regras, não tinha tanto uma vigilância, né? E as pessoas queriam trabalhar, elas vinham do campo para a cidade, queriam realmente trabalhar, elas queriam poder ter dinheiro para comprar todas essas novidades que estavam surgindo, elas queriam ter dinheiro para aproveitar a cultura da cidade, né? E enfim, e aí foi justamente por isso que nesse período a gente viu o início, né, dessa organização dos sindicatos trabalhistas, né, de partidos políticos, né, que lutavam contra ou lutavam a favor dessas regras que estavam sendo criadas, né, e a ascensão do socialismo. Então foram coisas que aconteceram também nesse período, né. Aí teve o início da produção armamentista, né, que é justamente aquela coisa, começaram a brigar pelas posses, né, pelas terras, também é uma briga antiga, né, que a gente já viu, que já vinha, era uma coisa que todos os módulos que a gente passou, na verdade, falam um pouco disso, é uma coisa que realmente acontece até hoje, inclusive, né, e aí, com esse advento, né, com essa produção, esse desenvolvimento relacionado às armas mesmo, e aí foi um dos fatores que ajudou, vamos dizer assim, não foi logicamente a grande causa, mas que ajudou muito para que tivesse a Primeira Guerra Mundial, como a gente falou no comecinho, né, que aconteceu nesse período, tá? E aí, né, teve a crise de 1929, que também foi conhecida como a Grande Depressão, acho que vocês já devem ter escutado um pouquinho disso, que foi a maior crise do capitalismo financeiro, porque justamente imagine que as pessoas estão ali nessa grande batalha por dinheiro, por posses, né, por valores, por status. Então é nesse momento que isso começa a ser ainda mais forte, porque antigamente era tudo muito dividido, né? Então, ou tinha os muito ricos e os muito pobres, então era muito difícil esse muito pobre chegar perto desse muito rico, mas nesse período, como já começa a chegar um pouco mais perto, né? Então, o capitalismo, o consumo, tudo isso foi se desenvolvendo com muita força, tá? Né? Aí o colapso econômico teve início em meados de 1929 nos Estados Unidos e se espalhou por todo o mundo capitalista, né? Então, enfim, então foi uma crise muito forte, foi a maior crise do capitalismo financeiro, né, que aconteceu também nessa época. Então, assim, tiveram algumas coisas também negativas. Mas a gente não vai falar dessas questões aqui históricas mais negativas, mas é importante que vocês entendam o contexto para entenderem o que aconteceu na época. Então, as pessoas precisavam se divertir, queriam se divertir, né? Pelos problemas que elas estavam passando, mas também por todas essas novidades que estavam surgindo, né? Essa maior liberdade, esse acesso um pouco mais facilitado ao lazer e à cultura, né? Então, ela também é chamada
como a época do divertimento, né? A época do lazer, também em que a indústria do desenvolvimento realmente começou a surgir, logicamente, não apenas dentro da França, né? A gente está falando do mundo como um todo. E foi muito importante e ajudou bastante nesse crescimento o surgimento, né, e o crescimento do cinema, com os irmãos Lumière, né, que vocês já devem ter escutado falar, que de certa forma iniciaram um pouco esse processo do cinema. Quando a gente fala de história do cinema, a gente vê muito forte a presença deles nesse início. Logicamente que eles não foram os únicos, mas eles foram realmente os precursores desse movimento cinematográfico, né? E isso influenciou demais no dia a dia das pessoas, porque era mais um lugar para as pessoas irem, né? Era mais um motivo para se divertirem. E isso acaba, logicamente, puxando várias coisas, porque o cinema a gente vai ver que ele influencia a moda, ele influencia a vida das pessoas, ele influencia a decoração da casa das pessoas, ou seja, ele sai influenciando muitos aspectos da vida das pessoas nesse momento, tá? Um dos estilos, né, uma das principais características da Belle Époque é o estilo boêmio, que surgiu principalmente na França, né, como a gente já viu um pouquinho, a gente já vem falando um pouquinho que a França realmente era esse centro global, né, de toda a influência cultural, além de educacional, científica, médica e artística, tá? As obras de arte produzidas em Paris, né, tornaram-se uma referência para o mundo. Além disso, estar em ambientes como balés, livrarias, óperas, teatros passou a ser algo comum na rotina dos burgueses, logicamente que não era todo mundo ainda que tinha acesso a isso. O trabalhador mesmo, ele não tinha tanto acesso, realmente era a burguesia, mas era uma burguesia que antes não era toda burguesia, né? Ou seja, ela veio se construindo e ela veio crescendo. Além disso, está em ambientes como, né, como a gente já falou, muitos afirmam que a Belle Époque pode ser definida, então, como a época das festas da burguesia. Então, ela é muito por isso que tem esse nome também, a Bela Época, né, do divertimento, das festas, né, dessa parte mais boêmia da vida e por aí vai. Então, aqui a gente vê, por exemplo, um quadro de dança no Moulin Rouge, né, a gente vai ver um pouquinho sobre Henri de Toulouse-Lautrec um pouquinho mais para frente, né, justamente mostrando isso, ó, uma festa, né? As pessoas dançando com muita liberdade, né? Com muita alegria, realmente se divertindo, tá? E aí, com a invenção da energia elétrica, né? Cada vez mais eles queriam sair, eles queriam ter acesso. Por quê? Porque a cidade ficava iluminada à noite. Eles podiam sair à noite para restaurantes, para festas, né? Para cabarés, para circos, para bailes, enfim, e para o cinema, para o teatro, ou seja, eles podiam sair à noite, o que antigamente era um pouco mais complicado, porque sem energia elétrica era luz de vela, era tudo muito mais complicado, não tinha toda essa beleza, né, que a luz elétrica trouxe, tá certo? Então isso fez com que as pessoas, com que essa burguesia, né, fosse embora, fosse sair de casa e fosse para a rua, fosse aproveitar esses momentos, né, iluminados em qualquer outro lugar, menos dentro de casa. Eles não queriam ficar dentro de casa, né? E aí começou realmente essa coisa do lazer e do divertimento começou a fazer parte da vida dessas pessoas, tá? Aí a gente já viu a questão do cinema, que foi muito forte, né? Cada vez mais, né? As bilheterias de cinemas ficavam lotadas, era um grande público, todo mundo querendo assistir, né? E surgiram os cabarés, né? Como, por exemplo, o Moulin Rouge, que é muito conhecido, né? E hoje realmente é um centro turístico, né? Uma pessoa vai para Paris, ela tem que pelo menos passar em frente ao Moulin Rouge, nem que seja só apenas passar em frente, né? É muito importante. E aí surgiram justamente as dançarinas de cancan, né? Como a gente vê aqui um pouquinho nessa foto que eu tô colocando aqui ao lado. E aí existe toda aquela história em cima dessas dançarinas, se seriam prostitutas, se não seriam prostitutas, né? Cada historiador também vê de uma forma. O que dizem é que existiam algumas realmente que eram prostitutas, existia muito forte essa coisa da prostituição dentro dos cabarés naquela época, mas nem todas, e principalmente as grandes dançarinas não eram prostitutas, elas realmente eram apenas dançarinas naquele período, né? Mas enfim, não vem ao caso. O que é importante saber é que isso também deu lugar a todo um desenvolvimento no vestuário, né? A todo um desenvolvimento nos locais
locais, ou seja, na decoração interna dos locais, tanto externa, né, para chamar atenção, tipo, venha para cá, né, venha você para cá, compre a bilheteria ou compre a entrada daqui do meu estabelecimento. Então, tinha uma decoração externa muito chamativa, realmente com essa intenção, mas dentro também era muito importante, porque as pessoas precisavam se sentir bem dentro daquele ambiente, né? Então, essa coisa da arquitetura, né, se desenvolveu com muita força também, principalmente na questão da decoração. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá? E no vestuário também, muita coisa foi surgindo de interessante. A moda foi ficando um pouco mais sensual, um pouco mais liberta, né? Os vestidos, né, enfim, com muitos tecidos diferentes, né? Muita fluidez, porque as pessoas queriam dançar, elas não queriam estar apertadas dentro de vestidos, etc e tal. Então isso influenciou muito a moda, né? E aí aqui a gente tem uma espécie de folder, né? Feito justamente na época por Henri de Toulouse-Lautrec, que a gente vai ver que foi um dos grandes responsáveis pelas pinturas e por esse desenvolvimento dessa parte gráfica que influenciou totalmente o design gráfico que a gente conhece hoje, né? Então aqui a gente tem um dos cartazes feitos por ele, 1896. Aqui a gente tem também um outro cartaz onde a gente pode perceber um pouco realmente essa mudança, esse aprimoramento, esse crescimento, essa corrida, né, da evolução, as máquinas de costura aparecendo, né, a moda aí também surgindo com muito mais força e com muito mais importância, né, onde muitas coisas foram se desenvolvendo, a gente vai ver depois também, tá? Enfim, e aqui eu trouxe como uma curiosidade para a gente ficar de olho nesses acontecimentos, né? E a Belle Époque, né? A gente sabe, como eu falei, que vai de um período a outro, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, justamente duas mulheres, né, na frente de um café conversando, e a gente vê atrás o nome telefone, ou seja, o telefone já estava mais acessível, ele foi criado, já estava mais acessível, né? E elas estão ali curtindo, tomando um café, tomando um champanhe com croissant, né? Muito típico de Paris, isso. Enfim, então aqui só para vocês sentirem mais ou menos já esse clima de como tudo acontecia nessa época, tá? E aí a gente teve, né, um movimento artístico chamado Art Nouveau nesse período, tá? Que faz parte desse período, ele não define totalmente esse período, mas ele faz parte, então por isso que eu trouxe para que vocês pudessem saber, tá certo? E foi um período realmente de uma grande descoberta artística, né? E ele é muito singular em termos de estilo, né? O Art Nouveau trouxe muita mudança, né? E muita ousadia, na verdade, para a arte, tanto para a arte quanto para a arquitetura. A gente vai ver alguns exemplos agora, tá certo? Deixa eu passar aqui um pouquinho. Né? Só para ler aqui para vocês um pouquinho, né? Fazer ornamental de cores vibrantes, formas sinuosas, né? Como eu estou dizendo, presente desde as fachadas dos edifícios até os objetos decorativos, né? Como joias, mobiliário, etc. A gente vai ver alguns exemplos aqui, tá? Aqui é mais para vocês entenderem um pouquinho do que foi o Art Nouveau, tá? Que ele influenciou também depois os outros movimentos artísticos também, tá? Mais modernos. Tá? Aqui a gente tem algumas principais características do Art Nouveau, né? Exuberância decorativa, formas ondulantes e elegantes, era industrial, quebra da autoridade das formas clássicas históricas, né? Lembra que a gente vem com aquelas formas mais clássicas, né? Mais comportadas, e aí vem o Art Nouveau para destruir tudo isso, né? Então, assim, eu quero diferente, eu quero novo, eu quero surpreendente, eu quero aquela coisa que as pessoas entrem e fiquem estupefatas, né? Fiquem, assim, surpresas, fiquem admiradas. Então, trouxe aqui algumas características sobre o Art Nouveau para vocês entenderem, né? Aqui mais um pouquinho também, né? O Antônio Gaudí, né? Maravilhoso, assim, um mestre do Art Nouveau, né? Absolutamente incrível. Então, enfim, trouxe aqui um pouquinho só para que vocês possam ter realmente esse olhar e esse conhecimento. Então, a gente pode perceber as curvas, né, sinuosas, o trabalho, esse trabalho da ferragem, que a gente já vinha falando um pouquinho disso, mas aqui realmente se tornou muito importante.
né, essa coisa do metrô de Paris, que é importantíssimo, né, ainda é usado como metrô, né, como entrada do metrô, mas é um ponto turístico também da mesma forma. Enfim, trouxe aqui na decoração também, então as formas diferentes que buscavam conforto também, né, das pessoas, o grande hotel, enfim. E aqui o Beijo, né, de Gustav Klimt, que é maravilhoso esse quadro, eu acho belíssimo, lindíssimo, né, e que faz parte justamente desse movimento de arte. Absolutamente lindo esse quadro. Aqui um outro quadro também dele, só para que vocês possam conhecer, tô passando rapidinho, depois vocês olham com mais calma, tá? Então, os detalhes da Galerie Lafayette, que ainda hoje são assim, Galerie Lafayette, acho que, para quem não sabe, né, é um dos grandes, uma loja gigantesca, né, que fica em Paris, onde a gente pode encontrar de tudo para comprar, tá? Desde marcas um pouco mais acessíveis a grandes marcas caríssimas, então ele tem vários andares, tem joias, tem perfume, enfim, roupa, sapato, bolsas, enfim, é absolutamente lindo e ele continua desse jeito. E tem as vitrines mais copiadas do mundo, né? Então, quando se faz pesquisa de moda, se vai fotografar as vitrines da Galerie Lafayette, porque realmente elas lançam tendências, né? Mesmo nesse auge de internet, continua assim, tá? Nesse momento de pandemia não tanto, né? Mas durante aquele momento sim, não, os vitrais, então o vitral era muito, muito importante, as joias eram muito trabalhadas, então eu trouxe aqui as joias com detalhes mesmo para que vocês possam perceber o trabalho que é minucioso, então são pingentes, né? Pequenininhos assim, alguns maiores, outros menores, mas você vê todo um trabalho feito em cima dessa joia, então absolutamente lindo. Então aqui um pouquinho voltando, né, para a Belle Époque especificamente, aí já falando da pintura, né? Então, realmente a pintura ela falava do que estava acontecendo, né? Os pintores eles buscavam retratar o momento, ou seja, as festas, os momentos divertidos, as danças, os eventos, né? Então, todos os quadros realmente dessa época, eles mostram os eventos, esses momentos festivos, esses momentos de boemia, né? Então, tô passando aqui rapidinho, depois vocês podem ver com mais calma. Mais uma vez a questão das propagandas, então a gente vê o design gráfico, né, vindo com muito mais força nesse momento, aliás, se desenvolvendo, na verdade, né? E influenciando, né? Influenciando próximos movimentos artísticos, mas influenciando a vida da população naquele momento, né? Então, a partir do momento que você começa a ver as imagens, a propaganda começa a acontecer, isso também influencia o consumo, isso influencia toda essa sociedade capitalista que vivia nessa época. Aqui é falando um pouquinho de Henri de Toulouse-Lautrec, para que vocês possam conhecer um pouquinho sobre esse artista, né? Então, como eu falei, ele fazia muito essa coisa das fachadas, das propagandas, né? Como se fossem espécies de outdoors, vamos chamar assim, tá? Mas realmente essa coisa da grafia mesmo, do grafismo, do design gráfico, já naquele período, ele ficava muito dentro do Moulin Rouge, então muitas das obras dele retratam, né, coisas que aconteciam dentro do Moulin Rouge, tanto nas entradas quanto nas saídas, né, quanto lá dentro, durante as noitadas, ou ele era contratado pelo próprio Moulin Rouge, né, para fazer alguma propaganda de um evento que iria acontecer, enfim, chamar os clientes. Aqui ele vai falando um pouquinho, né, aqui um quadro com a Lagula. Lagula era uma das dançarinas mais famosas da época, que se significa a gulosa, né? Então, enfim, e aqui vários outros quadros para que vocês possam perceber a questão da Torre Eiffel, né, que era importantíssima, como eu falei, que ela fez realmente essa transição, né, do período passado para esse período agora, né, que eles estavam vivendo. Então, realmente essa transição, e é esse momento que demonstra justamente a questão da revolução industrial, né, das fábricas, ou seja, as obras de arte e os prédios, enfim, essa parte da decoração e da arquitetura, ela não precisava ser clássica, ela poderia ser feita de ferro, que representava muito mais aquele momento que estava sendo vivido, né, das revoluções, da industrialização, né? Então ela realmente representou esse período. Aqui a questão da feira, né, da exposição universal, onde tinha muito essa questão
dessas novas tecnologias, desse novo avanço industrial, tá? Eu falei um pouquinho aqui para que vocês possam entender. Dentro da arquitetura, a gente vê um pouco essa mudança também acontecendo, né? Onde a gente tem, logicamente, ainda estruturas mais clássicas, mas com características completamente industriais, né? Então a gente vê muito forte essa coisa do industrial, do ferro, né? Dentro dessas construções, tá certo? Então é muito forte isso, né? E você vai vendo que a construção já vai ficando um pouco mais diferente, ela já vai ficando mais minimalista, ela já vai ficando mais industrial, né? Muito cimento aparecendo, né? Então é diferente, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos para que vocês possam perceber. Mas ao mesmo tempo não deixa de ser luxuosíssimo. Então a gente vê aqui o luxo absolutamente gigantesco dentro desses ambientes nesse período da Belle Époque, né, que era justamente essa questão das pessoas quererem ficar olhando e ficarem absolutamente encantadas. Existem alguns lugares, né, que existem até hoje, tá certo? Né, e que eles guardam as características e a decoração daquela época, tá? Então eu trouxe aqui alguns, vou passar rapidinho, o próprio Moulin Rouge, como eu falei. Então tem alguns aqui, tá? Que inclusive ainda acontecem em espetáculos, alguns estão fechados, né? Principalmente nesse momento, mas no geral eles ainda recebem pessoas, as pessoas podem ir, as pessoas podem jantar, elas podem almoçar, elas podem tomar um café, elas podem assistir um espetáculo. O próprio Moulin Rouge ainda, né? Tem aquele mesmo espetáculo daquela época, do Cancan, então é bem bacana, é bem, culturalmente falando, é bem legal. Esse daqui, né, é bem especial, que é o Bistrot du Peintre, que ele, inclusive, ele esteve dentro do filme da Amélie Poulain, O Fabuloso Destino da Amélie Poulain, né, que ela é francesa, então ela esteve nesse local. Então, assim, tem realmente muitos locais que fazem parte ainda do dia a dia das pessoas, dos franceses e, logicamente, do turista que quiser visitar. E a gente pode perceber nos detalhes da decoração desses ambientes, né, toda essa beleza que comporta esses lugares. Então, eu trouxe aqui alguns para que vocês possam perceber. A gente vê aqui, né, a própria pintura ainda da época no local, né? Também de Lautrec. Aqui em Portugal, um outro exemplo também, mas com essa característica da Belle Époque do Art Nouveau, tá certo? No Brasil, a gente também teve, logicamente que não foi da mesma forma, né? Não foi exatamente da mesma forma que foi lá fora na Europa, foi um pouquinho mais tardio, mas aconteceu. Então a gente tem alguns prédios, tá certo? Que fazem parte que tem essas características arquitetônicas da Belle Époque. A gente também teve a nossa Belle Époque, então eu trouxe aqui alguns para que vocês possam conhecer, né? Na Estação da Luz, enfim. E tem esse livro que é muito bacana, Os Anos Vertiginosos, né? Que ele fala um pouquinho justamente dessa cultura e desse momento que aconteceu, tá? Durante esse período da Belle Époque. Então fica aqui como dica, caso alguém queira ler, tá? Inclusive algumas coisas eu tirei até do livro para fazer aqui esse trabalho para vocês. Aqui é uma bibliografiazinha básica para que vocês possam acompanhar, tá? E também de sugestão para que vocês possam ler, tá certo? Alguns livros e alguns sites de onde eu tirei a nossa aula de hoje. Então é isso. E aí, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre esse período da Belle Époque e até a nossa próxima aula. Um beijo grande e até lá!